Júnior, você jogou na Itália, né? Eu queria saber o seguinte, o que que você foi bem novo para a Itália, né? Mais ou menos, né? Qual? 27, 28? 30 anos. 30 anos. E você tinha uma cultura. Quando você chegou na Itália, o que que você, quando você chegou lá, o que que mais te chocou e o que que mais influenciou na sua vida? Bem, eu já estava completando, que eu fui contratado em junho de 1984. Estava completando 30 anos ali. Por quê? Por que eu fui? A primeira coisa era o seguinte, eu ia completar 10 anos de profissional. E 10 anos de profissional, naquela época você tinha direito ao chamado passe livre. Então, se eu tivesse completado os 10 anos como profissional dentro do Flamengo, o Flamengo não teria possibilidade de ter nenhuma recuperação, vamos dizer, econômica em tudo aquilo que foi investido dentro da minha carreira. E conversando com o presidente na época, Jorge Alá, eu disse, falei, senhor Jorge, apareceu uma oportunidade que eu já via, nessa época na Itália, jogavam todos os grandes jogadores de todas as seleções que tinham recentemente jogado a Copa do Mundo de 82, e existe uma possibilidade, principalmente para que eu possa continuar jogando na posição que eu sempre quis jogar, que era meio-campista. Então, quando eu sentei para conversar com o pessoal do Torino, eu perguntei, antes da gente iniciar essa conversa, o treinador, qual é a ideia que ele tem para me utilizar? Porque já era para mim, na verdade, aquela coisa do sonho pessoal de poder voltar a jogar na tua posição de origem. Não que eu não tivesse sido feliz jogando como lateral, mas afinal seria uma coisa muito pessoal jogar ali. A partir do momento que eles disseram, não, você vai para jogar no meio campo, onde o treinador te viu jogar, eu falei, ótimo, então a gente vai começar a jogar, vamos começar a conversar a respeito da parte financeira. Você mudar completamente, né? Não sei se alguém aqui já viveu de imigrante, mas você vai estar sempre tirando, se você for trabalhar, o lugar de um local. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Foi a primeira pressão que eu sofri. Porque eu estava tirando o lugar, naquela época só podiam 2 estrangeiros. Tinha eu e tinha um austríaco, o Cháquera. Então foi a primeira pressão que eu vi. Eu vou ter que conseguir atingir todos os meus objetivos, juntamente com os objetivos do clube. Porque senão a coisa não vai conseguir se equilibrar. Aí você começa, o problema da língua. Existe um problema, mas sendo uma língua latina, naturalmente, você começa a se esforçar a falar errado, que é de uma forma que você não pode ter vergonha, né? Eu me lembrei que, com o médico, né, eu estava na pré-temporada, e eu estava com problema no joelho, o joelho estava inchado. Aí eu falei para o médico, eu falei, ô Campini, eu estou com o joelho gonfiato. Aí ele olhou para mim e começou a rir. Ele falou, como assim? Eu falei, o joelho gonfiato. Eu tinha escutado essa palavra e achava que era inchado, entendeu? Ele falou, gonfiato. Ele falou, peraí, calma, o seu joelho está gonfiado, realmente. Mas ele não está noivo, que eu falei para ele que estava com o joelho fidanzato. Imagina. Aí foi por isso que eles riram demais. Mas foi uma forma como eu encontrei, de repente, de não ter vergonha para poder aprender a língua. É lógico que depois que você aprende a língua, você começa a se expressar, as pessoas começam a entender quem você é, não dentro das 4 linhas. Começam a entender o porquê que eu fui. Muita gente perguntava, teve um jornalista no primeiro dia na coletiva de imprensa que perguntou para o amigo do lado assim, o que esse cara vem fazer aqui com 30 anos? Eu tinha um intérprete do lado, mas ele estava tão perto que aí eu perguntei ao intérprete, eu falei, foi isso mesmo que ele falou com o colega dele? Ele falou, foi. Eu falei para ele, então você vai traduzir para ele dizendo que daqui a 6 meses ele vai me fazer essa pergunta novamente. Então, aquilo que ele perguntou que de repente poderia ser uma coisa que não me motivasse, pelo contrário, aquilo me fez entender que o desafio, essa pressão,
era maior ainda daquela que eu imaginava. Por quê? Eu estava sempre tirando o lugar de um italiano, né? A partir do momento que eu aprendi a língua, ficou tudo mais fácil. E uma coisa que foi fundamental: eu casei em janeiro, viajei em julho, meu filho nasceu em julho, então fui eu, mulher e o filho com um mês para lá, para encarar o inverno rigoroso, para encarar o problema da língua, aqueles problemas naturalmente que quem já viveu de imigrante sabe o que é que acontece, mas tudo isso serviu de base familiar para que eu esteja casado agora, depois de 41 anos, com a mesma pessoa, com a mesma figura, vivendo os mesmos problemas e tendo as mesmas alegrias. Casado há 41 anos com a mesma esposa. Eu estava falando para ele aqui nos bastidores, na hora que a gente estava almoçando, que as histórias de vida dele e do Zico são muito parecidas, né? Aí ele falou, cara, a gente conviveu junto. O Zico está casado há... ele casou em 76, eu acho. Com a Sandra. Primeira namorada. Aí a gente estava falando... Eu já namorei um pouquinho mais do que ele. Namorou um pouco mais? Porque ele casou com 22 anos, eu casei com 30. Mas família é tudo. O sucesso da gente começa de casa. Nada acontece, não é, Júnior? Eu acho que está sempre ligado, entendeu? Você pode procurar, principalmente, independente do segmento que a pessoa esteja, as pessoas que atingem sucesso, normalmente, elas têm uma vida familiar equilibrada, têm orientação, porque é difícil você conviver com sucesso, principalmente pessoas públicas, né? Pessoas que têm uma responsabilidade muito grande em lidar com o público. Então, se você tiver essa base familiar sólida, eu acho que fica mais fácil. Até mesmo quando você estiver num momento difícil, né? Eu tenho muitas pessoas que me perguntam assim, você não fala mal de ninguém? Eu falei, caramba, eu passei 30 anos da minha vida com as pessoas tentando sempre encontrar um defeito, mostrar um erro, tudo aquilo. Hoje que eu tenho a oportunidade, né? Não é questão nem de corporativismo, é a questão de entender, como a minha avó um dia perguntou, meu filho, por que esse cara está falando tão mal de você? Porque é diferente, por exemplo, num dia ruim de um atleta, de um jogador, você dizer assim, o Aldo Júnior hoje não está bem. É diferente de você, o Aldo Júnior está mal. Por quê? Quem está do outro lado, né? Você tem uma mãe, você tem uma avó, você tem uma namorada, você tem uma mulher que soa diferente, né? Você dizer, o Aldo Júnior hoje não está bem, do que você ir diretamente. A minha linha é essa, entendeu? Porque eu sei que qualquer palavra que eu fizer uma crítica ou fizer uma observação em relação a quem está exposto, ela vai ter uma repercussão, seja para quem não é da família e sobretudo para quem é da família. E aí?